Senhor, nós cremos, Senhor, que a palavra que está no Teu Filho, Pastor Ricardo, faz parte de toda a construção que o Senhor já está construindo aqui nesse mês, nessa festa. E nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, o fluir da Tua graça, Senhor. Que 100% daquilo que o Senhor depositou no Teu Filho seja liberado para nós. E nós declaramos nessa noite que o nosso coração está como uma terra fértil, Senhor, preparado para receber a semente, Deus. E eu declaro agora, em nome de Jesus, que toda mente esteja cativa ao senhorio de Cristo. Toda mente esteja cativa ao senhorio de Cristo. Declaro em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, família. Graça e paz, tudo bem com vocês? Olha, eu não posso dizer muita coisa em relação às fotos, porque eu não conheci vocês há muito tempo atrás, né? Mas isso não importa. O que importa é que eu conheço um povo lindo, né? Independente de fotos de 7 anos atrás, eu olho para vocês e me sinto em casa, me sinto em família. E o que eu tenho para dizer é que vocês é um povo muito lindo, viu? E que amo vocês. E é com muita alegria, mas também com muita responsabilidade que a gente está aqui hoje, né? Eu sinto no meu espírito algo muito forte, porque nós estamos falando de um momento muito importante. Não é simplesmente um aniversário, mas aquilo que o Senhor foi falando ao meu espírito, e durante a viagem até aqui, até mesmo quando eu cheguei, o Senhor tem um novo tempo para a vida desta casa. E estar aqui, como eu disse, é um momento de muita alegria para mim, para minha esposa. Acho que a última vez que eu estive aqui, a minha esposa não estava comigo, né? Já que vocês estão falando de gente bonita, eu preciso ver como ela está preciso que vocês vejam como ela está cada vez mais linda. Levanta aí, meu amor, por favor. Ela pediu. Se vocês acharem que eu estou um pouco mais bonito, é por causa dela, tá? Essa mulher é uma bênção na minha vida. Glória a Deus. E como eu dizia, e glória a Deus pela vida do Kleber que orou aqui, porque o Senhor, até mesmo no último segundo, falou, é exatamente isso que eu quero falar nessa noite. Como eu dizia, é um momento muito feliz e eu me sinto muito honrado por Deus, muito honrado por esta família, por estar fazendo parte de um momento tão importante para esta casa, não só para a vida dos pastores que eu amo, Kleber, a Cris. Foi, como ele diz, uma aliança de amizade que se deu mesmo no Espírito quando nos conhecemos, por meio do Aljava. E é claro, como eu disse aqui, não só um momento de aniversário tão importante para nós, né, e me sinto honrado de estar aqui, mas eu creio que um momento muito importante no reino de Deus. Porque à medida que a igreja de Cristo, a igreja do Senhor, ela prossegue avançando e estabelecendo Cristo como a verdade, que continua estabelecendo o reino de Deus, o Evangelho de Cristo, eu tenho certeza que neste momento não só todos nós aqui juntos estamos nos alegrando, mas o coração do Pai está muito alegre com isso. Porque o que eu sinto quando eu chego nessa casa é uma edificação que vem sendo estabelecida e vem sendo feita com pureza, com verdade, com amor. E tudo isso, irmãos, eu ouvi aqui você que chegou agora, não fique preocupado, não fique preocupado. Se tem pessoas aqui que chegou com pouco tempo,
pode ter certeza que você também vai fazer parte da grande colheita que o Senhor tem para esta casa. Porque o Senhor, Ele não deixa ninguém de fora. Amém? Então, eu acredito que esses dias não são apenas um momento de comemorarmos junto um aniversário. Só que, enquanto eu discernia no Espírito essa noite, esse momento, o Senhor falava comigo que muita coisa está sendo gerada profeticamente nesses dias. E por quê? Porque nós estamos falando de um tempo, de um momento de transição. Um ciclo está se fechando e um novo tempo está se iniciando na vida de vocês como filhos e como igreja. Então nós não podemos muitas vezes ver ou sentir, mas profeticamente, no plano celestial, muita coisa está sendo gerada sobre esta casa. O Senhor me falava isso. Então eu espero, de alguma forma, poder contribuir com aquilo que Deus tem gerado nesta casa, através dos pais desta casa. Eu espero de alguma forma poder contribuir com aquilo que Deus tem gerado na minha vida, tem gerado na CNV, tem gerado em Itaquaquecetuba. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Itaquaquecetuba sempre foi conhecido como uma cidade muito carente, pobre, carente de muitas coisas. Nós completamos esse ano 6 anos de casa lá. Neste ano de 2023, muita coisa já mudou. E não é mérito nosso, é mérito do Senhor. A glória, a honra é toda a Ele. Mas Deus plantou um povo e tem levantado um povo naquela cidade que tem orado pelaquela cidade. E a realidade, como Itaquaquecetuba é conhecido por aí, porque Itaquaquecetuba, pasmem, é conhecido. Você fala Itaquaquecetuba, você acha que a pessoa vai falar assim: nossa, eu nunca ouvi falar. Nossa, eu já ouvi falar esse nome grande. Mas infelizmente sempre conhecida como uma cidade feia, carente. Mas Deus está mudando essa realidade. Porque tem um povo orando lá, por Itaquá e por todo o Alto Tietê, Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Guararema, todo esse lado, toda essa região. Então, eu creio que aquilo que o Senhor pediu para mim compartilhar essa noite é algo que Ele já tem gerado na minha vida. E diante de tudo que nós estamos vivendo nesse ano de 2023, eu creio que isso vai ser apenas mais uma pedra nessa grande edificação que o Senhor está construindo através de cada um de vocês nesta casa. Amém? Mas vamos lá, eu sei que essa casa ela tem recebido da parte de Deus muitas palavras proféticas durante todos esses 7 anos, não é verdade? E eu tenho certeza que cada uma dessas palavras proféticas, Deus tem usado pessoas, tem usado ministros, tem de todas as formas feito com que vocês cresçam e que vocês sejam transformados como filhos e como igreja. E eu acredito que, principalmente agora no ano de 2023, essa casa tem falado muito com relação a sementes, sim? Sim, eu creio nisso. Mas eu tenho certeza que quando nós falamos de semente, nós também estamos apontando para frutos que serão colhidos. E eu creio que frutos que estão sendo gerados já também estão sendo colhidos por vocês nesta casa. E enquanto eu orava e discernia o que compartilhar, o Senhor me levou a uma palavra. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Tudo que Deus tem feito nestes anos tem sido primeiramente
nos alinhar internamente e nos direcionar ao centro da vontade dEle. Então, dentro desse contexto de semente, alguns meses atrás, o Senhor me trouxe uma questão em meu coração, que nós sabemos o que é semeadura. Você sabe o que é semeadura? Nós sabemos o que é semeadura. Que nós conhecemos o poder de uma semente quando é lançada. Você conhece o poder de uma semente? Sim. O Senhor dizia ao meu espírito que vocês sabem, vocês conhecem, vocês até já provaram de colheitas de semente que um dia vocês lançaram, que vocês plantaram. Mas a pergunta que o Espírito fazia no meu coração, com relação a essa realidade da semeadura, era o seguinte: qual o tipo de semente vocês têm lançado? E se é que de fato vocês têm semeado, e se não estão semeando, por que não semeiam? Vocês vão me entender. Porque o Senhor dizia: vocês também sabem que o meu reino é como aquela parábola que diz, né? Que o reino de Deus é como um semeador que saiu a semear. Então nós conhecemos muito bem essa realidade. Nós sabemos que a colheita, nós sabemos que a qualidade do fruto também depende do tipo de semente, depende da qualidade da terra. Tudo isso nós sabemos. Nós sabemos que assim como para haver uma colheita deve-se haver semeadura, nós também sabemos que a qualidade dos frutos também está ligado ao tipo e à qualidade da semente. Por que eu estou te falando tudo isso aqui? Porque isso se aplica a todas as áreas das nossas vidas. Você concorda comigo? Estou falando alguma novidade aqui? Não, eu sei disso. Esta casa é uma bênção e eu sei que todos aqui têm aprendido em relação a isso. O problema é que parece que, mesmo sabendo de tudo isso, parece que muitas vezes, porque eu também, o Senhor falava comigo, primeiramente, mesmo sabendo tudo isso, o Senhor falava, parece que ainda nós seguimos querendo colher algo que muitas vezes não semeamos, ou parece que esperamos semear algo e colher algo diferente. Irmãos, eu preciso iniciar essa mensagem falando sobre semeadura. Mas não é que eu queira falar exatamente o que essa casa já tem falado nesses últimos meses. Não, não é isso. É que a palavra que o Senhor tem me direcionado nesses últimos meses e me direcionou para compartilhar essa noite, ela está intimamente ligada a esta questão. E essa palavra ela envolve todos vocês, todos nós, toda a casa. Não importa se nós temos 30, 40 anos de evangelho ou se nós temos 1 mês ou 2 meses, não importa. A palavra ela está completamente e intimamente ligada a esta questão. E como eu disse aqui, eu sei que Deus nesses dias tem falado muito sobre semente em relação à minha e à sua vida. Deus tem falado. Deus tem falado sobre semente em relação à vida da igreja, em relação ao seu propósito. Então deixa eu te falar uma coisa, esses dias que vocês estão vivendo hoje, aliás, viveram ontem, estamos vivendo agora e viveremos amanhã. Deus está declarando, dentro de todo esse contexto, que está se iniciando nesta casa uma nova estação. Mas antes de entrarmos na palavra, o Senhor ele me disse algo. Ele me disse: eu quero que você declare profeticamente. Nós estávamos sentados ali, a pastora
colocou a mão no meu ombro e disse que Deus te use profeticamente. Aí eu só ri, né? Porque eu não tenho essa veia profética, mas o Senhor disse ao meu espírito: eu quero que você declare profeticamente sobre esta casa e sobre a vida desta casa a palavra que eu liberei sobre a sua vida alguns meses atrás. Mas antes de fazer essa declaração, eu quero ler um texto com vocês, que está em Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. A partir do versículo 19, diz assim: então o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu, dizendo: bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Versículo 21, é Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com Ele mora a luz. Amém? Mas frisando o início do versículo 21, diz assim: é Ele quem muda o tempo e as estações. Se você puder, levanta a tua mão, porque o Senhor me disse: eu quero que você declare a palavra, declare profeticamente sobre esta casa a palavra que foi declarada sobre a sua vida e sobre a CNV em agosto. Assim diz o Senhor: eu sou o Deus que muda o tempo e as estações. E mais, eu sou o Deus que antecipa as estações. Ao mesmo tempo que uma nova estação está sendo iniciada, agora, Deus está dizendo a esta casa que estações serão antecipadas. Você crê nisso? Você crê nisso? Então aplauda ao Senhor. Pastor, mas a palavra diz lá em Eclesiastes que há tempo para todas as coisas. Sim, Eclesiastes capítulo 3, versículos 1 e 2 diz que há um tempo determinado para tudo. Há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Há o tempo de nascer, o tempo de morrer, o tempo de plantar e o tempo de arrancar o que se plantou. Amém? Então, como assim Deus antecipa as estações? Sim, como o Eclesiastes nos ensina aqui, há um tempo para cada processo nas nossas vidas. Como há um tempo de gestação para uma criança no ventre de sua mãe, como há o tempo para uma semente, né? Um tempo para que você colha aquilo que você semeou, que você plantou. Ou seja, Eclesiastes é muito claro em nos ensinar, e nós compreendemos isso dentro do ambiente de semeadura, que existe um tempo natural para todas as coisas, amém? Existe. Então, como assim Deus antecipa as estações? Estaria eu falando sobre colheita? Que tipo de colheita? E quem está apto para colher isso? São muitas perguntas, mas eu preciso te dizer algo, irmãos. Para o nosso Deus e o nosso Pai não há limites. Para Ele não existe impossíveis. Há situações e momentos em que Deus trabalha na exceção da regra e Ele acelera processos, estações e tempos nas nossas vidas.
E Deus está acelerando tempos, processos e estações, com um motivo: para que tudo coopere para que o reino dele seja estabelecido. E eu estou aqui nessa noite, primeiramente para declarar sobre a sua vida e sobre esta casa isso. Deus pode e quer antecipar tempo, estações e processos na vida de cada um de vocês. Eu não sei porquê, mas foi exatamente o que o Senhor me pediu para lançar profeticamente já de início nessa noite. Amém? E glória a Deus por isso. Eu quero que você abra a tua palavra em Mateus capítulo 17, e depois nós iremos ler Marcos capítulo 4. Mateus 17, primeiramente, diz assim, os versículos 19 e 20. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo nós não podemos? E Jesus respondeu: por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. Note que nós acabamos de falar que nós temos um Deus e um Pai que para Ele não há limites e que não há nada impossível. Mas agora nós vemos um texto dizendo, o próprio Senhor Jesus dizendo para os seus discípulos, e acredito que dizendo para mim e para você: olha, se vocês tiverem a fé como um grão de mostarda, nada lhe será impossível. Agora vamos ler Marcos capítulo 4, versículos 30 e 32. Marcos 4, 30 ao 32. Disse mais, a partir do 30: com que poderemos comparar o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? Ele, olha o que está escrito no versículo 31, ele é como um grão de mostarda, que quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas uma vez semeada, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, cria ramos tão grandes, que as aves dos céus podem aninhar sobre a sua sombra. Amém. Se você for lá em Lucas capítulo 13, lá nos versículo 18, o Senhor vai estar dizendo a mesma coisa que nós acabamos de ler em Marcos, a respeito do reino de Deus e a semente da mostarda. Mas eu quero atentar com você essa noite ao primeiro texto que nós lemos aqui, em Mateus capítulo 17, porque o Senhor estava tratando de algo muito importante. Por isso que eu disse que esta palavra, ela é tão importante para quem já tem uma longa caminhada cristã de fé, como para aqueles que estão iniciando agora. Esta palavra é tão importante se nós estivermos passando por um período de bonança, ou se nós estivermos também passando por períodos de dificuldade, de tribulação. Não importa. Não importa a nossa idade, não importa o que nós podemos estar enfrentando ou passando, não importa se este é um momento de festa, ou se por algum momento nós enfrentamos um momento de luto, não importa. O que importa é que a palavra, ela absorve todos esses momentos, ela absorve todos esses ambientes, porque a palavra de Deus, como ela mesmo diz, é viva e eficaz. E é, como nós cantamos, a palavra que nos alimenta.
Então, o Senhor está tratando de algo muito importante. E do que Ele está tratando aqui nesses textos? Em relação à nossa fé. Ele estava trabalhando isso na vida dos discípulos. E através desta palavra, continua trabalhando essa questão da fé na minha e na tua vida. Em cada um de nós. Em cada um de nós. Sabe por quê? Porque se crermos corretamente, viveremos corretamente para Deus. Esse é o ponto. Porque quando se crê errado, se vive errado. Há essa grande diferença. Então Jesus, lá no versículo 20 de Mateus 17, ele disse exatamente isso para os discípulos. Ele disse: olha, por causa da pequenez da fé que vocês têm, pois, em verdade, se tiverem fé como um grão de mostarda. A semente de mostarda você conhece, não conhece? Já foi falado, já foi ensinado aqui, eu tenho certeza. É uma semente pequena. E nós aprendemos o quê? Que ela é a menor semente do mundo. Mas eu preciso te dar um outro dado. Ela não é mais a menor semente do mundo. Você sabia disso? Que existe sementes menores. Inclusive, eu fui dar uma pesquisada. Tem uma semente cultivada no continente africano que ela tem a metade do tamanho de uma semente de mostarda. É coisa de milímetros. Tem um nome lá. Lá para o lado do Quênia e Etiópia. Mas pastor, o texto de Marcos que nós lemos aí, o próprio Senhor Jesus disse que a semente de mostarda é a menor de todas. Sim, Jesus disse, e ele não estava errado. Porque naquela época, esse era o conhecimento dos judeus. E Jesus tratava com eles de acordo com o que eles conheciam e de acordo com o que eles acreditavam. O Senhor trata comigo e com você de acordo com o que nós conhecemos e de acordo com o que nós acreditamos. Por isso que a questão da fé é tão importante para a minha e para a tua vida. E nós vamos entender por que o Senhor está falando de fé nesta noite. Então naquela época, ela era a menor semente de todas. O contexto revela que era isso, era essa semente que eles conheciam como a menor sobre a terra. E o Senhor usou a semente de mostarda como exemplo. Só que o nosso foco é colocado no tamanho da semente. Sendo que o que Jesus está dizendo aqui é que a fé dos discípulos, ele não está apontando para a questão do tamanho. O texto diz que se tivermos uma fé como um grão de mostarda, poderiam mandar e tirar uma montanha do lugar. Não é isso que diz o texto? Jesus, além de falar que a fé deles era pequena demais, agora usa algo bem pequeno para trabalhar a fé na vida deles. A princípio parece não fazer muito sentido. E aqui nós nos equivocamos mais uma vez com o que o texto quer nos dizer. O uso do grão de mostarda pelo Senhor, o questionamento que está acontecendo aqui em relação à fé dos discípulos, no texto, não está relacionado ao tamanho da fé deles. Se você volta aí no versículo, se você tiver com a Bíblia aberta, porque diz que se tiverem fé como um grão de mostarda, ele não está se referindo ao tamanho da semente, e muito menos o tamanho da nossa fé, não. É por isso que eu disse aqui, por isso que nós temos vivido errado, e pouco nós temos acessado de fato daquilo que Deus tem para nós acessarmos. O texto original diz que a palavra usada para a palavra como não quer dizer tamanho, mas ser exatamente igual a esta semente.
Pastor, mas ela é pequena. Jesus não está se referindo ao tamanho, Ele está se referindo à real vida e essência que existe dentro dessa semente. É a vida, é a essência que através de uma semente como aquela pode ser gerada. Você está conseguindo me entender? E eu quero pontuar algumas coisas aqui. Primeiro, quando o Senhor está falando dessa essência da semente de mostarda e dessa vida que é gerada, primeiro, Ele está se referindo à sua resistência. Já conseguiu quebrar uma semente de mostarda na mão? Já tentou fazer? Talvez o tamanho dela até ajude ela a ser resistente como ela é. Mas a semente, ela é firme, ela é resistente. Olha para a pessoa que está do teu lado, pergunta para ela: tua fé é resistente? Pergunta para ela: como está a tua fé? Agora eu pergunto: será que nós somos capazes de resistir os duros impactos desta vida? Será que a nossa fé está tão resistente assim que nós estamos com capacidade para suportar as investidas que o inimigo faz contra nós? Porque a única coisa que pode nos proteger, e a fé faz parte desta armadura, a armadura diz que a nossa fé é o quê? O escudo. A única coisa que pode de fato nos manter de pé contra as investidas do inimigo, ou contra as situações que se levantam nessa vida, é a nossa fé. Por isso o Senhor está dizendo: olha, a primeira coisa que eu quero pontuar aqui, dentro dessa questão da semente, é a questão da sua resistência. Sabe por quê? Porque o Senhor quer produzir em nós uma fé resistente. Agora, quando eu falo uma fé resistente e aponto para a questão de uma semente, como a semente de mostarda, o Senhor não está falando de uma casca, criar uma casca. Para ser resistente precisa ter uma casca dura. Não. Aliás, para de fato produzirmos uma fé resistente, uma outra casca precisa ser quebrada: a casca da incredulidade. É porque incredulidade, até o apóstolo falou isso no sábado, lá no Aljava. Foi, né? Que a incredulidade não é uma pessoa que não crê. Todos creem em alguma coisa, só que muitos creem errado. E eu falo isso por quê? Porque toda hora nós estamos dizendo que cremos, mas quando aparece uma situação, quando aparece uma dificuldade diante dos nossos olhos, e muitas vezes não precisa nem estar diante dos nossos olhos, pode ser até uma questão no pensamento, o que nós fazemos? Recuamos, sentimos medo, desanimamos, e muitas vezes desistimos de algo. Mas o que Deus tem feito conosco nesses últimos anos, irmãos, e eu tenho certeza nesta casa também, é exatamente o que nós precisamos. O Senhor tem nos revelado de verdade quem somos, quem devemos ser e como devemos viver. Agora, com a intenção de nos destruir? Não. Apesar de ser necessária uma morte do nosso eu, a questão não é para nos destruir, mas para nos mostrar que nós somos totalmente dependentes dEle. Para nos mostrar que há algo poderoso que habita em nós, que está no nosso espírito, que foi depositado dentro de mim e dentro de você. Então, temos algo que Ele quer fazer crescer e que Ele quer produzir continuamente dentro de nós. Então não se esqueça desta verdade: assim como a semente de mostarda é resistente, o Senhor quer que você tenha uma fé resistente. O Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13: estejam vigilantes e mantenham-se firmes na fé. Firmes na fé.
Uma outra verdade que eu quero pontuar sobre esse tema, sobre esse texto, sobre a semente de mostarda, sobre a vida e a essência contida nela. Eu não vou me deter muito nesse ponto, mas uma das suas essências, depois da questão da resistência, é que ela cresce muito rápido. É um crescimento que não condiz com o tamanho daquela pequena semente. Então ela cresce muito rápido. E esse ponto aqui, eu não vou me demorar muito, mas não é que ele não seja muito importante, mas ele é extremamente necessário. Porque, apesar de ser uma semente pequena, nós também sabemos que a semente de mostarda é uma semente que tem um crescimento muito rápido. Então, é uma semente poderosa na questão do crescimento. Então o Senhor Jesus também usa a semente como exemplo para falar sobre o reino dele, sobre o crescimento do reino de Deus. E se nós estamos falando de algo que tem a própria essência dentro, que é a vida do Filho, fica o questionamento: por que essa fé não está crescendo e sendo produzida nas nossas vidas da maneira correta? Se nós estamos falando de algo que cresce e cresce rápido, por que não estamos vivendo e obedecendo a Deus de acordo com o tamanho e o poder desta fé que foi depositado em mim e em você? São perguntas que nós precisamos fazer para nós mesmos, porque, irmãos, quando envolve algo poderoso, que não cresce, que não se desenvolve, é porque algo ou alguém está impedindo esse crescimento, e geralmente somos nós mesmos, porque o Senhor já depositou algo poderoso dentro das nossas vidas. Então Jesus estava se referindo a essa essência da semente de mostarda, falando tanto da resistência como do crescimento. E quando a gente fala de crescimento, nós estamos falando de algo que está relacionado à maturidade. Crescimento está intimamente ligado com a maturidade nas nossas vidas. Quando falamos de semeadura, nós não estamos nos referindo apenas à colheita, mas também a crescimento. Só que como iremos colher se não semeamos? Como iremos crescer se estamos colhendo tudo errado? Mas existe um outro ponto específico que o Senhor falou comigo em relação às nossas vidas. A semente de mostarda, ela não pode ser modificada. Você sabia disso? Ela não pode ser mesclada ou misturada com nenhum outro tipo de semente. Você já ouviu falar em transgênico, produtos transgênicos, sementes transgênicas? A semente de mostarda, ela não pode. Eu estou me falando da questão genética mesmo. Ela não pode ser mudada, ela, geneticamente não pode uni-la, né? Não pode misturá-la ou modificá-la a partir de uma outra semente. A semente de mostarda, ela não pode ser transgênica. Eu li numa matéria que lá na Índia, cientistas da Índia pegaram um tipo de mostarda e inseriram na genética dela um tipo de bactéria, mas com a intenção de torná-la ainda mais resistente à planta, mais resistente ao ataque de pragas. Mas ela não pode ser mudada geneticamente como outras sementes que nós conhecemos que podem ser. Sementes geneticamente modificadas são sementes que recebem outros genes de outro organismo inseridos no seu DNA que se pretende modificar. Isso são sementes transgênicas. Agora, o Senhor me deu esta palavra
e foi falando ao meu espírito, fazendo um paralelo com a nossa vida, tanto natural como espiritual. Por quê? Porque ele foi me dizendo e foi me mostrando que o homem está sempre querendo modificar aquilo que Deus criou. Sim? Então entenda comigo isso aqui. Olha a importância disso. Deus quer em nós, como eu disse, uma fé, primeiro, resistente. Só que o inimigo quer criar uma casca em volta dela, tão resistente quanto nós estamos falando aqui. Enquanto Deus quer que eu e você sejamos firmes e resistentes, seja tudo que se levanta contra as nossas vidas, contra a investida do próprio inimigo, ele, o inimigo, quer que nós sejamos resistentes às verdades divinas. Existem pessoas que hoje estão resistindo às verdades que Deus está revelando. E isso não é algo muito distante. Talvez seja por essa cultura, né, que se fala desde não sei quanto tempo, né, que aquele ditado, que ninguém gosta de ouvir a verdade. Mas a verdade é uma pessoa. E o inimigo tem criado uma casca para que as pessoas não aceitem esta verdade. Ele tem feito com que as pessoas sejam resistentes à cura e ao alinhamento que Deus quer produzir internamente em suas vidas. Então, a sua intenção é que nós sejamos resistentes ao crescimento e ao processo que é efetuado dentro de nós, com a finalidade de morrermos para nós mesmos e vivermos para Deus. E deixa eu falar uma coisa muito séria. Quando ao invés de resistirmos ao inimigo, e a palavra diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quando ao invés de resistirmos ao inimigo, começamos a resistirmos a Deus, o nosso próximo passo será desistirmos. Não podemos resistir às verdades que Deus está revelando neste tempo. Quem não é resistente ao inimigo, resiste a Deus e desiste. Se há pessoas desistindo, é porque estão resistindo à pessoa errada. Só para nós entendermos aqui essa questão das sementes transgênicas, porque você vai entender juntamente comigo. São sementes que aparentemente apresentam um aspecto natural da realidade, mas na verdade são resultado de um processo artificial de manipulação genética, ou seja, algo que é mudado geneticamente parece original, mas não é, parece real, mas na verdade é algo que foi artificialmente modificado, manipulado pelo homem. E aqui nós entramos num ponto muito sério, porque é algo muito bem desempenhado por alguns homens, é a questão da manipulação. Tem muita coisa com cara de verdadeiro, mas não é. E são desses ambientes, são desses lugares, são dessas pessoas que Deus está tirando um povo, chamando um povo remanescente, que não tem nada a ver com a manipulação, mas tem a ver com a manifestação de uma verdade. Sou eu e você, somos nós. Somos nós. E quando isso acontece, quando há essa manipulação,
é porque já houve uma modificação na essência. Fatalmente, muitas pessoas que estão vivendo no erro hoje, fatalmente a maioria delas lá atrás começaram da maneira certa, mas durante o processo houve uma modificação, houve uma manipulação na real essência que carregava. Já não é mais puro, tornou-se uma mescla, e agora tenta reproduzir a mesma essência modificada em outras pessoas. Mas como eu disse aqui, Deus está chamando um povo remanescente, que está começando a multiplicar uma essência de vida eterna. É isso que Deus quer produzir e multiplicar através da minha e da tua vida. Uma vida em Cristo e uma casa paterna nos livra da manipulação. É o que Deus está produzindo neste tempo. Então Jesus usou a semente da mostarda como exemplo para dizer aos discípulos, a mim e a você, que a nossa fé não pode ser mesclada. Eles não tinham fé? Tinham. A fé deles ainda não tinha a totalidade da essência que é a vida de Cristo. O Senhor está dizendo que a nossa fé ela não pode ser contaminada, ela não pode ser modificada e muito menos manipulada. O Senhor dizia ao meu espírito, a fé de vocês precisa ser uma fé pura. E nós estamos vivendo dias onde o Senhor tem nos purificado. Esta casa, como a nossa casa em Itaquaquecetuba, tem buscado este lugar chamado pureza. Porque só na pureza e por meio dela é que Cristo pode ser manifestado. E gente, pasmem, foi exatamente essa palavra que o Senhor falou ao meu espírito. Eu tive que parar todo mundo porque nós estávamos numa reunião e o Senhor me deu essa palavra. Foi uma palavra lançada no meu espírito, fé transgênica. E nós estávamos conversando uma outra coisa. E aí eu parei a todos e falei, só um minuto, eu preciso anotar algo que o Senhor falou ao meu espírito. Eu não sei o que é, mas eu preciso anotar porque eu vou esquecer. E foi exatamente essa frase que Ele me deu. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz, ora, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Ou seja, a essência da nossa fé é a própria vida de Cristo, a própria vida dele em nós. Agora, por que de tudo isso? Porque o Senhor me falava, o que vocês têm permitido que o inimigo ou outras pessoas insiram na fé de vocês? O que vocês têm permitido que modifique, que seja capaz de modificar aquilo tão poderoso que eu plantei dentro de vocês? Ao ponto de resistir à minha vontade. O Senhor falava comigo assim, não podemos deixar que nada nem ninguém tente tocar no DNA da nossa fé. É por isso que o Senhor tem nos revelado o seu Filho e a sua palavra, para nos proteger de qualquer manipulação humana ou diabólica. Vocês estão conseguindo me entender? Vocês conseguem entender o poder de uma semente nas nossas vidas? Você conhece a lei da semeadura. Não podemos pegar as sementes que o Senhor nos dá e corrompê-las com a nossa incredulidade, com a nossa desobediência, com a nossa falta de unanimidade. Muitas vezes corrompemos aquilo poderoso que o Senhor coloca nas nossas mãos, por um pensamento, por uma palavra, por uma atitude, pelos nossos conceitos. Por causa da nossa fé muitas vezes modificada, aí é que está o problema, as nossas sementes espirituais também se tornam modificadas, porque elas passam a receber no seu DNA motivações erradas.
Quando Jesus está diante do gasofilácio, as pessoas estão entregando muito dinheiro. E ele pergunta para os discípulos: quem deu mais? Estes ou ela, que deu apenas 2 moedas? Porque esses dão o que sobram. O Senhor estava preocupado com o valor e com o dinheiro? Ele estava apontando para onde? Para a motivação dos seus corações. Quando algo errado começa a ser mesclado em nós, automaticamente isso vai ser transferido num DNA espiritual. Então é muito importante isso aqui. Se não estivermos crendo da maneira correta, fatalmente as nossas sementes se tornarão modificadas. Receberão no seu DNA motivações erradas. Por quê? Porque coisas estão sendo infiltradas e introduzidas nas nossas mentes e nos nossos corações. Irmãos, está uma calamidade. Tomem muito cuidado com a internet. Muito cuidado. Tem muita coisa boa, mas tem muita gente usando deste veículo e nem sabem, ou até sabem, que estão sendo instrumentos do inimigo para infiltrar pensamentos, dúvidas, questionamentos, incredulidade no coração e na mente das pessoas, e principalmente do cristão. A coisa está muito séria. Mas, pastor, o senhor está falando de semente, nós falamos sobre semente da mostarda. Só que no início, o senhor falou sobre uma nova estação. E mais importante, sobre estações antecipadas. Pergunta mais uma vez para a pessoa que está do seu lado: a sua fé está resistente? Pergunta assim para ela: ela está crescendo dentro de você? Irmãos, os dias de hoje estão de assustar. Virou moda, né? Tudo hoje recebe a palavra trans. Tudo hoje está sendo modificado pelo homem. Está séria a situação. Estão modificando a lei. O homem modifica a lei na nossa cara. O homem se acha a lei agora. Eu estou dando um exemplo só. Mas tudo hoje tem que ser modificado. Já disseram que até a palavra precisa ser atualizada. Virou moda essa palavra? Trans. Tudo tem que mudar. Por quê? Porque não é de agora. Não é de agora que o inimigo tem, por meio de pessoas e situações, conseguido modificar a fé no coração das pessoas. Não é de agora. Mas a verdadeira fé significa confiar no Senhor, mesmo diante de tempos difíceis. É seguir confiando nele, mesmo que se for necessário caminhar no vale da sombra e da morte. Mesmo se estivermos diante de um cenário onde nós perdemos tudo, a verdadeira fé significa seguir confiando e permanecendo no Senhor. Olha o que Jó diz lá no capítulo 13, versículo 15. Ele diz assim: ainda que ele me mate, nele esperarei. E dentro desse assunto das sementes, porque nós estamos falando sobre isso, o Senhor me levou a um outro texto. Eu quero que você abra aí em Jeremias capítulo 1, versículo 2. Perdão, Jeremias 1, versículo 11. Diz assim: ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo,
que és que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse o meu Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. O Senhor dá uma visão ao profeta Jeremias, e nessa visão ele vê uma vara de amendoeira. A palavra amendoeira em hebraico é uma palavra que se chama shaked. Amendoeira está aí no versículo 11. Só que no versículo 12, nós temos essa declaração do Senhor que ele diz: porque eu velo. E a palavra velo é escrita quase da mesma forma que shaked, só muda a pronúncia, shoked. É um verbo que significa estar acordado, estar atento, estar vigilante, ou seja, pronto para executar e cumprir algo cedo. Por isso que ele disse: eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. E por que o Senhor me levou a esse texto? Porque a amendoeira, você sabia que a amendoeira é uma árvore que ela começa a dar flores antes da primavera? Ela dá flores antes da sua estação. Ela antecipa a estação. Então as flores começam a sair no inverno, começa a desabrochar. Ela está antecipando a estação, e isso é um sinal. Ei, olha para mim, é um sinal real de que Deus realmente antecipa estações. Porque a palavra diz que Ele é um Deus que está atento para cumprir a palavra dEle o quanto antes. Deus está pronto para cumprir a palavra dEle na minha e na tua vida o quanto antes. Ele não vê a hora de cumprir a palavra nas nossas vidas. Ele está vigilante. Então nós devemos crer em sua palavra. A palavra do Senhor é a palavra profética mais segura que nós temos. É a palavra dele, que não volta vazia, que não falha, que está o tempo todo conosco, que nos alimenta. Então você vai ver no contexto que Deus cumpriu a sua palavra na vida de Jeremias, do povo, e também quer cumprir nas nossas. Mas a nossa fé não pode estar mesclada com nada. A nossa fé, nós não podemos permitir que a nossa fé seja modificada. Nós não podemos permitir que a nossa fé seja contaminada. Eu estou falando de mim e de você. Se semeamos boas sementes, iremos colher frutos da fidelidade de Deus nas nossas vidas. Por isso a questão da pureza que Deus tem falado nesses últimos meses. Então, assim como o sinal da fidelidade de Deus é expressa por meio da amendoeira, garantindo de maneira visível e antecipada a colheita, assim é a palavra do Senhor sobre a vida de todos aqueles que nele confiam e nele esperam. Salmos de número 33, versículo 4 diz: porque a palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras são fiéis. É como se ele estivesse dizendo para Jeremias: Jeremias, eu estou pronto. Jeremias, sabe assim, da mesma forma que a amendoeira floresce, assim eu estou atento para cumprir a minha palavra o quanto antes na tua vida. Agora, não foi do nada que Deus deu essa visão para Jeremias, porque se você vai lá em Números 17,
quando Deus vai escolher o sacerdócio, e Ele escolhe Arão. Você já leu essa passagem? Onde Ele pede uma vara de cada tribo, e essa vara, todas essas varas, as 12 varas, é levada para dentro da tenda da congregação, dentro do tabernáculo, e Ele diz que a vara que florescesse, a tribo seria escolhida. E de quem foi a vara que floresceu? A vara de Arão. E que vara era essa? Uma amendoeira. Deu flores e deu frutos. Esse contexto está ligado à escolha. Está ligado à escolha. Mas a Bíblia diz que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Então não importa o que nós estamos passando, não importa o que nós podemos estar vivendo neste momento, não importa o que estão falando de nós, o que importa é que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Não importa. Nós estamos falando de um Deus que muda tempos e antecipa estações. Muda tempo e antecipa estações. Irmãos, essa questão da fé é muito séria. O Senhor está dizendo que nós não podemos permitir que nada mescle as nossas vidas. Pensamentos, conversas. O Senhor quer produzir em nós uma fé pura. Sabe por quê? Porque uma fé pura é que vai dar legalidade para que o Senhor, como Ele disse para Jeremias, se levante e cumpra o quanto antes a sua palavra estabelecida sobre as nossas vidas como igreja. Então, não pode ser uma fé mesclada, um DNA alterado. Por que existe essa questão transgênica? Mas tem um lado bom, pastor, né? A modificação da semente, sim. O homem, né? Ele até busca a solução de algumas coisas, mas ele não está nem um pouco preocupado com as consequências lá na frente. E sempre há uma boa intenção na frente, mas sempre por trás vai ter algo a mais, né? E na maioria dos casos é dinheiro e poder. Dinheiro e poder. Então há uma modificação que está sendo feita em tudo. Agora nós precisamos entender que já houve uma modificação no meu e no seu DNA. Já houve uma modificação na minha e na sua natureza. Éramos de uma natureza caída, uma natureza velha, uma natureza morta, e agora nós temos em nós uma nova natureza, uma natureza de Cristo, uma natureza eterna, uma natureza celestial. Essa modificação já aconteceu. Ela já aconteceu. Agora o que nós precisamos fazer é fazer com que essa palavra, fazer com que essa realidade seja vivida intensamente através das nossas vidas todos os dias. Todos os dias. Deus não quer apenas que você fale, Deus quer que você manifeste com a sua vida. Irmãos, está difícil. Eu tenho certeza que vocês têm passado por isso. Quando começamos a falar, as pessoas não querem mais ouvir. Há uma casca sendo criada no coração das pessoas, pela realidade que está acontecendo aí fora. É o próprio inimigo trabalhando. Agora, não há nada que resista à manifestação de uma vida. Podemos até dizer 1000 palavras
e não surtir efeito nenhum, mas a manifestação de Cristo por meio de uma ação e de uma atitude, não há coração que resista. Então isso precisa ser vivido na prática, e é isso que tem poder para mudar qualquer estrutura. É isso que tem poder para mudar todo o nosso ser integral. Então, o que Deus está fazendo é apenas o começo. Nós estamos falando de algo que nós estamos já semeando. Esta casa está semeando já há 7 anos. Frutos já foram colhidos, mas há muita coisa ainda para nós vivermos com Deus. O que Deus está preparando é um tempo onde uma frondosa árvore será manifestada. E eu estou falando da igreja do Senhor neste planeta. Porque essas mesmas pessoas que estão com aversão à igreja, essas mesmas pessoas que estão fugindo da igreja, são elas mesmas que vão vir em direção à igreja. Eu creio nisso. Então o Senhor está tornando isso como uma grande árvore frondosa sobre a terra, e quem estiver sobre ela desfrutará do descanso de Deus. Quem estiver sob ela colherá dos frutos da sua fidelidade. Novas estações serão antecipadas e nos farão prosperar por muitos anos. Tem um texto, agora eu esqueci onde está, eu tinha até anotado. Quando Deus pede para Israel no 6º ano não semear, e aí eles perguntam para Deus, aliás, Deus já antecipa a pergunta: se vocês me perguntarem o que vocês vão comer no 7º ano, porque vocês não vão semear no 6º, eu vou abençoar vocês de uma tal maneira no 6º ano, que vocês vão comer não só no 7º, mas no 8º e até o 9º ano na vida de vocês. Deus é um Deus que não só antecipa as estações e as colheitas, como Ele nos dá a providência para anos e gerações. É a fidelidade de Deus sobre as nossas vidas. Então nós iremos colher a fidelidade de Deus, com estações sendo antecipadas. Agora eu preciso relembrar. O alerta do Senhor é para não termos uma fé sutilmente contaminada ou modificada por algo ou por alguém. Pastor, como que eu sei isso? Ore e peça ao Espírito Santo para te mostrar se algo sutil não tem tentado modificar ou contaminar algo tão precioso que está sendo gerado dentro da sua vida. Por quê? E aí nós chegamos à resposta. Porque isso pode nos limitar a ter acesso total a essa nova estação que se inicia nesta casa, que se inicia nas nossas vidas. Isso pode nos impedir de ver as estações sendo antecipadas por Deus. Quem temos visto? O que nós temos ouvido ou quem temos ouvido? Vozes que não são puras, irmãos, fatalmente irão contaminar o nosso coração e a nossa mente. E consequentemente, irá modificar e contaminar a nossa fé. Por isso que eu citei aqui a questão da internet. Tem pessoas hoje que estão alugando galpões 3, 4 vezes maior que esse. Mas não é através de uma manifestação de uma vida. É através de polêmicas, é através de discussões,
é através de visibilidade na internet. Sementes contaminadas, que fatalmente irão gerar vida e fé mescladas, contaminadas também. Pastor, nada muda a minha fé, ela é inabalável. Quando nós mudamos 1 milímetro que seja na nossa maneira de agir ou de pensar, é que algo já mudou dentro de nós. E nós temos que estar atento com isso. Irmãos, eu quero com esta palavra sobre o cuidado com a nossa fé, deixar nessa noite um princípio para mim e para a tua vida. O Senhor apenas colocou isso como base para nos dizer, para dizer para vocês, que há sim uma nova estação sendo iniciada. E que se aquilo que nós manifestarmos e expressarmos através das nossas vidas for puro, tiver como essência real a vida de Cristo, juntos nós iremos acessar essa nova estação, e Deus irá antecipar tempos e estações nas nossas vidas. É isso que o Senhor está falando. Novas estações estão sendo antecipadas, mas isso requer o abandono do que é velho. Isso requer mudança de atitude. Isso requer mudança de ambiente e de mente. O que Deus está produziu ontem, está produzindo hoje, eu tenho certeza que irá produzir grandemente amanhã nesta casa. É para que eu e você, é para que esta casa entenda que há uma nova estação sendo iniciada, e que dentro desta estação, tempos, processos e estações serão antecipadas na vida de vocês. Eu quero orar pela tua vida. Vamos ficar de pé. A verdade está sendo proclamada nos 4 cantos deste mundo, irmãos. Muitos e muitas pessoas estão ouvindo a verdade. Agora não adianta ouvirmos a verdade e continuarmos acreditando em mentiras. Por isso, a questão das vozes é muito importante. Quem ouve muitas vozes acaba não ouvindo nenhuma, acaba ouvindo a si mesmo. O diabo, ele é muito sutil e tem usado pessoas e situações para sutilmente levar pessoas ao caminho do engano, impedindo que essas pessoas acessem aquilo que Deus tem preparado para as suas vidas. Deus tem muita coisa preparada para os filhos, e a terra anseia pela manifestação desses filhos. Só tem acesso aqueles que crescem, só tem acesso àqueles que alcançam a maturidade, só tem acesso àqueles que alcançam a estatura de Cristo. E o que Deus tem feito nesses dias é fazer com que a vida dele cresça dentro de mim e dentro de você. Levante a sua mão comigo. E vamos orar para que o Espírito Santo continue nos conduzindo dentro desta verdade que é Cristo. Vamos orar, porque Deus já tem tudo preparado. Ele está atento, Ele está vigilante, Ele está pronto para que eu e você acesse tudo o que Ele tem para nós, como filhos e como igreja. Pai, nós te louvamos nessa noite.
Nós te damos graças, Senhor, pelo teu amor, pela tua vida e pela revelação, Senhor, do teu Filho a nós e em nós. Senhor, que isso se torne uma realidade constante nas nossas vidas todos os dias. Pai, nós nos rendemos a Ti nessa noite, nos colocamos diante do Teu altar, diante dos Teus pés, nos colocamos diante daquele lugar onde Cristo se entregou por nós, Pai, porque nós somos totalmente dependentes de Ti. Nós precisamos que o Teu Espírito e a vida do Teu Filho continue nos purificando, continue, Senhor, nos mostrando a verdade da Tua palavra, a verdade da Tua vida. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida desta igreja, Senhor, nada em ninguém irá tocar naquilo que o Senhor tem produzido, nada em ninguém irá tocar naquilo que o Senhor tem gerado em cada um dos meus irmãos, em cada um dos Teus filhos. Nós declaramos profeticamente nesta noite que esta casa começará nesse novo tempo e nessa nova estação a colher os frutos. Sementes que foram lançadas serão colhidas, Pai, e mais sementes serão lançadas no Teu reino. Em nome de Jesus, adore o Senhor, louve a Ele. Ele é digno. Ele é digno de louvor, Ele é digno de glória. Nós te louvamos, Deus. É tudo que eu preciso ouvir. Senhor. As palavras me dão direção. A Tua voz é tudo que eu preciso ouvir. As palavras me dão direção. Diga isso. A Tua voz é tudo que eu preciso ouvir. As palavras me dão direção. Me fazem crer, me fazem crer, me fazem ver. Diga isso. Os pés no chão. Me fazem crer, me fazem ver.
resolver.